Olá pessoal, eu sou a Loiane e no vídeo de hoje a gente vai conferir como fazer o update de um projeto para a versão 10 do Angular e também vamos conferir as novidades dessa nova versão. E já que sai uma versão nova, vale o lembrete, lembrando que é só Angular, tudo é Angular, os conceitos são os mesmos, o que existe como qualquer linguagem, qualquer framework, é que de uma versão para outra a gente vai ter fixes de segurança, fixes de bugs e melhorias também, e o Angular não é diferente. Pode ser que de uma versão para outra existe uma breaking change, mas todos os conceitos que a gente aprendeu lá atrás, desde a versão 2, continuam os mesmos, mesmo agora na versão 10. E o site que eu sempre recomendo que vocês utilizem sempre que vocês forem fazer update de versão no projeto de vocês é o update.angular.io, que tem todo o passo a passo e também alguns detalhes que a gente deve prestar atenção quando a gente for fazer o update do nosso projeto. O time do Angular também publicou um post com todos os detalhes da versão, e uma curiosidade sobre essa versão 10 é que esse foi um dos menores releases já feito em toda a história do Angular. Então, a gente não tem realmente muita coisa para a gente que desenvolve, não tem muitas novidades. Ocorreram algumas mudanças internas, que é o que a gente vai conseguir ver na hora da gente fazer o update do projeto. E antes da gente ir para o hands-on, vamos dar uma olhada nas novidades, para vocês verem que não tem realmente muita coisa nova. Eles fizeram aqui um date picker com range, ou seja, para você escolher um período de datas do Angular Material. Então, quem está utilizando o Angular Material pode utilizar esse componente novo também. E nós também temos aqui alguns warnings do CommonJS, que a gente vai ver depois também, isso a gente vai precisar do nosso projeto. E eles também adicionaram uma flag nova, que é esse -- strict. Fica a dica para quem for criar projetos novos de utilizar essa flag, porque faz bem utilizar essa flag. Uma das coisas que ela faz, por exemplo, é não permitir que a gente utilize o N na hora de tipar variáveis no nosso projeto, então a gente vai ser forçado a tipar as variáveis, além de outras flags de segurança também que existem do TypeScript que são enforçadas quando a gente coloca essa flag. E em projetos existentes, a gente não precisa se preocupar. Então, essa não foi uma break change, já que fizeram essa flag de forma opcional. E outras coisas que fizeram aqui também foi a atualização do TSLib do TypeScript também para a última versão disponível, que é a versão do 3.9 do TypeScript. E eles também removeram suporte a browsers mais antigos. Então, caso vocês forem criar projetos novos, dê uma olhada também no arquivo dos browsers que são suportados, porque ao remover o suporte de browsers mais antigos, a gente também acaba diminuindo o tamanho do bundle de produção. Então, vai depender aí de projeto para projeto do que é que você precisa ou não. Vamos então aqui para o Angular Update, o site. Eu coloquei aqui da versão 9 para a versão 10, um avançado, Show Me How to Update, e tem aqui algumas dicas para a gente, então recomendo que vocês vejam cada checkbox desse na hora de fazer o update do projeto de vocês. O que eu vou fazer aqui, eu vou pular diretamente para o projeto. Aqui para vocês verem, eu tenho um package.json com a versão 9 do framework, e a gente vai fazer então um update para a versão 10. Aqui eu vou puxar o terminal para cima para a gente poder conseguir ver tudo. Lembrando que eu já criei uma branch aqui, eu fiz um update versão 10. Então é sempre bom você criar uma branch com seu update para depois você criar o pull request para sua branch principal. É sempre uma boa prática isso, porque afinal se alguma coisa der errado, você tem como fazer um rollback e voltar para a versão anterior. Aqui nós vamos ver o que está disponível para a gente fazer o update, então a gente já vai tentar fazer o update de tudo aqui. Depois de fazer a análise, encontrou aqui que tem o Angular CDK, o próprio CLI, o Core, o Material e o RxJS, então essas são as versões. O que eu vou fazer aqui é fazer o ng update do Angular CLI, então é basicamente copiar e colar esse comando. Vou fazer também aqui o Angular Core. Depois eu vou pedir para fazer do Angular CDK. Então, você pode ir colando e colocando um atrás do outro, que funciona também. Ou você dá um ng update all também aí, do que você preferir. Eu prefiro colocar para ficar um pouco mais fácil. E eu vou colocar aqui por último o rxjs. Então, vamos ver o que vai dar rodando esse comando. No caso do projeto que eu estou utilizando, eu também estou utilizando o pacote do Angular Flex Layout.
Então, ele fala que está dando aí incompatibilidade de dependência. E quando isso acontece, a gente pode colocar esse mesmo comando, só que nós vamos passar a flag --force. Então, aqui no final, eu vou colocar o --force e, novamente, a gente vai ver o que vai acontecer na hora de fazer esse update. Agora já começou a fazer o update e no final depois a gente também vai fazer o update do Flex Layout para que já utilize a versão 10 também. Então aqui basicamente já vai fazer o update do package.json, lembrando que sempre que você for rodar esse comando, feche todos os seus arquivos, deixe o seu repositório limpo, né, sem nenhuma mudança pendente, então comita tudo que tiver a comitar antes de executar qualquer comando desse. E assim, depois que terminar de instalar tudo, a gente vai voltar aqui e vai ver tudo que foi modificado. Terminou de fazer o update, esse não é um projeto muito grande, então não tem muita coisa para ser modificada. Então, basicamente aqui, olha, modificou o package.json, foram 11 arquivos que foram modificados aqui no meu workspace. É claro que esse número vai depender de projeto para projeto. Primeira coisa que fez aqui foi renomear o arquivo do browsers list, isso também está lá no update angular.io, então basicamente só renomeou um arquivo e também removeu suporte a browsers antigos. Outra coisa que fez é remover aí o browser suporte do ES5 que estava aqui. Ele removeu também o stylext do Style Extensions e o spec do Angular Schematics. Removeu também opções aqui do Angular.json que não são mais necessárias no Angular 10. Aqui no tsconfig ele renomeou de tsconfig para tsconfig.base.json, criou um outro tsconfig.json e colocou algumas coisas novas aqui também. A gente consegue ver através do Visual Studio Code esses arquivos que estão em amarelo, no caso do tema que eu estou utilizando, fica amarelo os que foram modificados e também em verde os que foram criados, né? Tem outras coisas aqui também que vai verificar e vai depender de projeto para projeto. Então, classes agora que você está utilizando e elas não têm o injectable ou não tem um decorator, agora as classes precisam de um decorator. Então, caso você tenha várias classes que você esteja fazendo, por exemplo, a injeção de dependência, apesar de você não ter o @injectable, funciona. Mas agora eles colocaram como uma forma de erro, de caso não tenha. Então, fez a migração. O módulo com providers, nesse caso aqui eu não tenho também, mas se você estiver utilizando bibliotecas externas, que às vezes precisa de módulo com providers, também vai fazer a migração automaticamente para você. E qualquer classe que não estiver com um decorator, com uma anotação, agora também dá um erro. Então, se você está estendendo uma classe sem decorator, ou está fazendo injeção de dependência também, vai dar um erro. E também fez o update aqui do Angular Material para a versão 10. Vou dar uma olhada aqui para ver exatamente tudo que foi modificado. Isso é sempre bom a gente fazer também. Removeu aqui o Browsers List, acabou criando aqui esse Browsers List RC que não existia, agora basicamente copiou tudo, né? Então foi apenas a renomeação. Aqui no Angular.json, olha, era o StyleXt, apenas mudou para Style agora. Então foi essa única mudança que ocorreu aqui no Angular.json. Aqui no Package.json fez as mudanças da versão 9 para a versão 10. Então aqui falta ainda fazer o update do Angular Fire e do Flex Layout, né, e do Firebase, para caso eu tenha alguma coisa. Então essas foram as mudanças, incluindo aqui do TypeScript, que antes era 3.8, agora é 3.7. E algumas mudanças aqui do tsconfig, ele apenas acabou quebrando, né, os arquivos do tsconfig em múltiplos arquivos. Então, essas foram as mudanças que aconteceram. Eu vou comitar essas mudanças para poder fazer o update também do Flex Layout. Com as mudanças comitadas, eu vou voltar aqui no meu package.json e utilizando o próprio Visual Studio Code mesmo, eu vou vir aqui e vou ver qual que é a última versão do Flex Layout que está sendo utilizada. Então, é a 10. Vou colocar também. Vou ver se tem alguma atualização aqui do Angular Fire, que é do Firebase, então tem a 6.02, acho que esse daí não mudou. E eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se aqui o Firebase tem alguma coisa, era 7.14, 7.16, é sempre bom também a gente acabar e atualizar. Deixa eu ver o Class List.
Vou acabar atualizando também, porque às vezes tem alguns fixes que são legais. Eu tenho aqui também o Angular YouTube Player, que é para fazer a renderização de vídeos do YouTube. Esse componente eu vou fazer também aqui manualmente. Então, basicamente, para esses componentes que eu fiz manual, o que eu gosto de fazer aqui agora, tá? Isso é uma coisa pessoal, não é nenhuma regra, nem nada, mas como eu atualizei só para deixar todo o meu ambiente zerado, o que eu vou fazer é excluir o Node Modules. Vou também deletar o Package Lock JSON aqui para ele criar um novo, já com as novas versões. E o que eu vou fazer aqui, basicamente, deixa eu trazer aqui para cima, é fazer um npm install de tudo, para assim eu ficar com um ambiente do zero e assim que terminar de instalar novamente aí criar o Node Modules, a gente vai testar esse projeto. Terminou de instalar tudo e agora eu vou rodar um ngserve para ver se esse projeto vai funcionar. E aqui esse projeto em particular, eu tenho aqui um erro. Esse erro, eu estou utilizando uma fonte que é do MDI, que são fontes que eu tenho lá no portal. Então, basicamente, está falando erros de import. Então, eu vou consertar esses erros de import para ver se isso vai funcionar. O arquivo que está dando erro aqui é no font path da fonte que eu estou utilizando. Então, basicamente, o que eu preciso fazer, pelo que eu entendi do erro, eu preciso colocar o caminho relativo. Então, para fazer isso, seria aqui o ponto barra, mais ponto barra, para voltar 2 diretórios. E vamos ver se isso vai resolver o problema. Aparentemente, resolveu. O que eu gosto de fazer é terminar a compilação e iniciar novamente, só para ter certeza que esse fix vai funcionar. Compilou com sucesso, só que uma novidade dessa versão 10 também, e acho que vai atingir bastante pessoas que têm projetos com Angular, são esses warnings. Esses warnings, se você quiser, você não precisa fazer nada, você pode deixar ele aí. O que acontece? Quando as bibliotecas elas têm o CommonJS também incluídas no bundle, isso faz com que o bundle de produção fique maior mesmo que você não precise. Então agora o que o pessoal do Angular está recomendando é que quem faz biblioteca para o Angular que não tenha mais a opção do CommonJS ou do AMD, para que a gente consiga diminuir mais ainda o tamanho do bundle de produção. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou deixar o link dos slides também com o link dessa documentação aqui, é acessar a documentação e a documentação fala exatamente o que a gente pode fazer. Que é, caso esses warnings estejam te incomodando ou você tenha muito warnings e o seu terminal esteja aí com vários desses warnings, a gente pode colocar essa opção dentro do Angular.json, todas as bibliotecas que têm esse warning. Então, é isso que eu vou fazer aqui, olha, eu vou abrir o meu Angular.json, vou pesquisar aqui por essa linha, aqui dentro, para facilitar. Aqui a gente tem esse aqui é o único que nós temos. Nós temos aqui as opções, nós temos os estilos, os scripts, tudo isso está dentro do Options. E dentro desse Options, a gente vai colocar essa permissão para não pegar mais esse warning. Então, aqui eu tenho o Lodash. O que eu tenho aqui é o Angular Fire. Bem, o que eu fiz aqui, eu peguei todos esses warnings, ó, depende no @Firebase Component, depende do Firebase /útil, depende do Firebase /auth, e fui colocando tudo aqui no allowed como JS dependencies, e agora está funcionando de forma correta. Vou vir aqui então no browser e nós vamos testar para ver se a aplicação está subindo também. Aparentemente a aplicação está subindo. Esse aqui é o meu banco de dados do Firebase de desenvolvimento. Continua renderizando tudo e aparentemente tudo está ok. Então, aqui no site, se a gente for dar uma olhada, eu estou utilizando agora a versão 9.1.2 e a gente vai fazer a atualização para a versão 10. Vou comitar todas as mudanças, vou enviar o pull request e já vou fazer a atualização. Terminou aqui de fazer o deploy, vamos voltar aqui no site, eu vou fazer o refresh, vamos ver se tudo vai continuar funcionando também.
Vou continuar o curso. Então, estamos com todas as aulas, vou pegar essa aula aqui, continua funcionando. Voltando aqui no Appalizer, a gente tem agora que a versão é a versão 10. Então, a gente conseguiu fazer o update do site com sucesso. Bem, por hoje é só, e eu espero que esse vídeo também ajude a vocês a fazer o update do projeto de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho e se curtiu o vídeo, por favor, dê um joinha. E como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!